Aí nós temos um 40 réis de 1824, cunhado no Rio de Janeiro. Isso durante o reinado do Dom Pedro I. Ao centro, aí, recebeu posteriormente um carimbo geral de 20, a partir de 1835, já no governo Dom Pedro II. Assim, é razoável estado de conservação, né? Tá meio feinha, mas possui aí as tulipas para serem contadas, letra monetária e data. Então, é uma peça que é possível, pelo menos, classificar integramente ela. Vai chamar atenção essa coloração estranha, né? Meio avermelhado, meio azulado, né? Meio roxo em alguns momentos, de acordo com que você mexe ela na luz. Isso aqui se dá provavelmente aí de uma tentativa de limpeza, né? Que logicamente a gente pode ver que foi mal sucedida, né? O cobre especialmente suscetível aí a ter esse tipo de coloração, né? Por isso que a limpeza nunca é indicada, né? Sempre busque já peças bonitas para sua coleção. Essa moedinha aqui eu já mostrei outras vezes, mas hoje durante os estudos acabou caindo na mão novamente. Sempre vale a pena aí reforçar, né, os motivos pelo qual acontece o talho da lei, que é essa marca aqui. Bom, basicamente a ideia era o governo inutilizar a peça para circulação. Então, em diversos momentos diferentes da história, por diversos motivos diferentes, né, se recolheu moedas que estavam em circulação. E para impedir que essas voltassem, né, a circular, era feito esse talho chamado talho da lei. A ideia era inutilizar a moeda. Então, diferentes motivos podem ter levado a isso acontecer. Pode ser uma peça falsa, pode ser uma peça que não deveria mais circular, como no caso dos 37,5 dos 75 réis que deveriam ser tirados de circulação em 1835, enfim. Então, por diversos motivos, isso pode ser feito em moedas verdadeiras, falsas, enfim, não importa. Moedas que deveriam ser recolhidas e inutilizadas. Aí a gente tem uma pecinha recunhada. Então era uma pecinha do Brasil colonial, no período ainda de Dom João Príncipe Regente, que acabou sendo recunhada, né, durante o Brasil Imperial, transformando no 80 réis da Casa de Goiás, e que posteriormente, a partir de 1835, também vai receber esse carimbo geral de 20, alterando seu valor de circulação. Então a gente sabe aí pelo tamanho do disco, o formato das letras, das tulipas, a própria coroa, que a gente consegue identificar ser uma pecinha de Goiás, mesmo que a sua data, né, e a sua letra monetária não esteja aparecendo, né, devido ao recunho, né. Mas a gente vê aí também a quantidade de tulipas aqui dá para contar, são 24, bate com a maior parte das cunhagens de Goiás, provavelmente aqui o 1828G, a data e a letra monetária. Então, pecinha interessante e recunho na coleção. Aí nós temos uma bonita pecinha de cobre, datada de 1828, cunhado no Rio de Janeiro. Então, 80 réis, que recebeu o carimbo geral de 40. Mas, efetivamente, aí, o que vai chamar atenção é o carimbo Piratini, com a data de 1835. É um carimbo um tanto quanto controverso, né? Diversos pesquisadores vão apontar para uma carimbagem comemorativa, né? Bem posterior à data aí de 1835. E tem gente que vai dizer que é do período aí da Revolução Farroupilha mesmo, então um carimbo da época para trazer aí novo numerário a recém-fundada República Rio-Grandense, que acabou não indo para frente em função da força imperial aí que conseguiu retomar a soberania política na região. Seja como for, não deixa de ser um carimbo interessante e ter uma história legal e uma pecinha bacana na coleção. Aí nós temos uma pequena pecinha de prata do Brasil republicano. Então, 500 réis de prata, legenda Ordem e Progresso, né? Então, lema positivista, relacionado ao ideário republicano, e abaixo V gramas, né? Então 5 gramas. Interessante aí vir, né, o peso da peça em relação ao valor aí direto em sua legenda e denominação. Então 5 gramas valia 500 réis. Aqui do outro lado, legenda aí, né, República dos Estados Unidos do Brasil, e a data 1907. Circulou muito, né? Essa série aí teve vários anos, é uma série bem extensa de moedas de prata do início do Brasil República e muito circularam. Então sempre aí um valorzinho bem melhor quando em bom estado, uma vez que a imensa maioria está sempre bem gasta e circulada como essa. E nós temos uma bonitinha peça de níquel de 1934. Então, 100 réis é uma pecinha comum, nada de especial, a não ser o estado de conservação. Tá bonitinha, né? Tem uma batidinha aqui em cima, mas de uma forma geral aí tem poucos sinais de desgaste e circulação, né?
São pecinhas comuns que muitos circulavam, então difícil hoje você achar ela em bom estado de conservação. Essa aqui tá bonitinha, né? Tem aí o bordo liso, pecinha em níquel dos Estados Unidos do Brasil. Aí nós temos duas moedinhas iguais, né? Então, R$ 2.000 de prata de 1924. Entretanto, aí a gente pode ver a grande diferença que tem entre o estado de conservação das duas pecinhas. Quando a gente fala em peças para coleção, o estado de conservação é um dos pontos fundamentais. É tipo um cara que gosta de um carro antigo, né? E quer ter aquele fusquinha perfeito, sem nenhum risco, pintura original, placa preta, tudo bonitinho. Não serve ter um Fusca todo estourado, que não vai ser a mesma coisa. Serve é o mesmo raciocínio aí que a gente deve ter para as moedas, né? Então essa aqui com certeza vai ter um valor de mercado e interesse de colecionadores, enquanto essa outra aqui dificilmente você vai conseguir vender por algum valor significativo além do valor da prata, né? Do próprio peso do metal. Aí nós podemos ver pecinhas da Inglaterra de circulação comum, todas elas ainda circulantes. O que vai chamar atenção nelas é o envelhecimento da Elizabeth II. Então ela vai sendo representada em várias décadas, né? E esse busto dela vai sendo atualizado de acordo com que o tempo vai passando. Bem interessante, né? Isso também ocorreu no Brasil, sobretudo no reinado do Dom Pedro II, né? A gente vê ele desde menino até ficar velho. É uma pena que as pecinhas todas que ele aparece são de ouro, então não teria aí para mostrar para vocês, né? Mas fica aqui o exemplo da Elizabeth II, então um aspecto bem interessante. Então você pode ter a mesma moedinha com ela aí, com 3 bustos diferentes, talvez até tenha mais. Aí nós temos uma bonita moedinha de chocolate, fazendo alusão aí à moedinha de R$ 1 da primeira família e datada aí de 2004. Aqui do outro lado a gente tem a marca do fabricante, né, feita inteiramente de chocolate ao leite. Essas moedinhas de chocolate sempre são fundidas, né, uma vez que o chocolate derretido é colocado em formas aí, né, para se fazer a moeda, né. Diferente de uma cunhagem, né, se fosse o caso de uma cunhagem, teria uma rodelinha de chocolate na qual uma máquina ia apertar, né, imprimir à força os desenhos aí, o R$ 1, a legenda, enfim, que não é o caso, né. Então, moedinha interessante que não vai durar muito tempo.